Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. E vamos de parte 2 do projeto da bolsa Lena, agora com a criação das alças e aplicação dos botões. Agora a gente vai fazer essa alça aqui, que ela é 2 em 1, é uma alça maior de ombro e uma alça de mão, tudo em uma só. Para fazer essa alça nós vamos precisar de um fio de 120 centímetros, 1,20 m, que é o fio que vai servir de base para a gente tecer a sequência de nós quadrados que forma a alça, tá? A nossa alça, o comprimento total dela vai ter 1,20 m, contando as duas alças. A maior vai ter 60 e a menor o restante da metragem. Vamos começar prendendo esse fio aqui, já aqui na peça. A gente vai tecer toda a trama já com o fio preso aqui na bolsa, tá? Então, para prender, vai ser da seguinte forma: a gente vai pegar uma ponta, vai passar aqui em um espaço, aquele espaço que a gente deixou lá no início para poder prender a alça. Vai puxar para fora. Do outro lado, a mesma coisa com a outra ponta. E aí, agora a gente vai colar essas duas pontinhas. Aqui, nesse caso, esse fio ele derrete, então eu vou derreter as pontas e colar para unir. Se você estiver trabalhando com um fio que ele não derrete, se for um fio de malha ou algum outro fio, você vai prender aqui essas pontas, sobrepõe elas assim um pouquinho, 1 centímetro no máximo, e prende com uma fita adesiva, tá? Para você ter essa circunferência do fio preso. Então eu vou derreter aqui essas pontas e vou uni-las. Cuidado para não queimar os dedos. Uni aqui as duas pontas. Agora eu já tenho a circunferência da minha alça aqui fechada. Agora, a partir daqui, dessa união, dessa emenda que eu fiz aqui, é que eu vou começar a tecer os nós. Então, eu vou posicionar aqui o fio sobre a mesa. Vou prender aqui, só para eu ter um ponto de base. E agora eu vou precisar de um fio de 12 metros para tecer toda a trama de nós quadrados da alça. Então, eu tenho aqui um fio de 12 metros, eu já dividi ele ao meio e já encontrei aqui o centro. E a partir dessa metade dele aqui é que eu vou começar a tecer a sequência de nós. Você vai começar a tecer essa sequência um pouquinho acima da emenda que tiver aqui dos fios, tá? Então, não precisa ser uma medida exata. Eu vou deixar aqui uns 2, 3 centímetros para cima. Então, eu vou prender aqui no centro, junto com o fio que vai servir de base para eu tecer os nós. E aí, eu vou ter cada uma dessas pontas aqui com 6 metros. Aqui eu vou começar, então, a tecer a sequência de nós quadrados. Eu vou tecer mais ou menos 30 centímetros de comprimento aqui, de trama de nós quadrados. E vou parar nessa medida para eu poder fazer a primeira fixação dela aqui em uma das partes da alça. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de nós quadrados sobre esse fio único de base. Já fiz aqui o meu primeiro nó, eu vou apertar bem esse primeiro nó e agora eu vou dar sequência criando a trama de nós quadrados. Na hora que chegar aqui na altura da emenda, você vai tentar fazer os nós cobrindo essa emenda, tá? Se você estiver usando outro tipo de material que tiver uma emenda aqui com fita adesiva, escolha uma fita dessas que são transparentes, porque aí ela pode ficar por dentro da trama e não vai aparecer.
Teci aqui mais ou menos 30 centímetros da sequência de nós quadrados. E agora, antes de dar sequência, a gente vai prender já o primeiro lado aqui. Então, eu vou puxar. Eu comecei aqui da emenda, né, que tá pela parte de dentro. Então, agora eu vou puxar aqui o fio. Vou puxar essa trama aqui, passar por esse espaço, por esse primeiro espaço. Eu tenho que puxar os fios aqui que eu tô usando pra tecer a trama. Pronto. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui essa trama. Pra eu poder prender aqui a primeira parte. Então, eu vou pegar aqui, tem aqui a trama que sai por baixo. E aí eu passo ela aqui, já puxei ela aqui por dentro do espaço de passar a alça. E agora eu vou dobrar ela aqui bem próximo, com o último nó aqui da sequência, bem próximo aqui da parte de baixo, de uma forma que eu consiga encostar as duas partes aqui, ó. Não precisa ficar muito justo, tá? Você pode deixar como uma folguinha. Então, eu vou deixar aqui desse jeito. E aí, agora, pra prender, a gente vai fazer um nó quadrado, prendendo tudo. Então, eu vou fazer um nó quadrado passando aqui pela trama que tá passando por baixo e por cima do fio de base aqui. Então, eu vou fazer uma trama prendendo as duas partes. Então, eu vou seguir aqui fazendo nó. Bem justinho aqui. Fiz uma laçada e agora eu já fiz aqui a outra. E eu criei um nó prendendo as duas partes, criando aqui o elo e fechando essa parte aqui que vai ficar presa na base da bolsa. Então, eu tenho aqui um nó quadrado que prende tudo. E agora, eu vou puxar aqui o fio do meio, que é o fio de base, para ajustar essa sequência de nós. E vou continuar tecendo as sequências agora só sobre o fio, sem mais prender aqui essa parte de baixo. Então, eu vou fazer um novo nó. Então, eu fiz aqui um nó só sobre o fio de base. Então, ele tá solto aqui. E agora eu vou continuar tecendo a sequência até eu completar uma trama aqui, a partir da base até do outro lado, de 60 centímetros. Então, eu vou fazendo aqui agora só sobre esse fio de base. Vou continuar tecendo aqui, criando, que aí eu vou criar a alça maior de ombro. Eu teci aqui aproximadamente 65 centímetros. Então, eu vou começar a contar daqui, depois do nó. Eu teci 72 centímetros de trama. E agora, eu quero que a minha alça tenha 65. Então, eu vou puxar aqui. Agora, eu preciso passar. Preciso ver se a trama tá do lado correto. Então, tenha atenção na hora de puxar para que a trama fique toda pro mesmo lado, sem ficar torcida. E aí, agora a gente vai puxar aqui a trama por dentro do espaço. Passar os fios aqui, as pontas que a gente tá usando para tecer pro lado de trás. E agora eu vou fazer o cálculo aqui, vou medir para que essa alça, essa parte aqui, até onde vai ter o outro nó aqui, que a gente vai prender do mesmo jeito, ela tenha 65 centímetros. Então, eu preciso de 65 centímetros até aqui, ó, até bem próximo, onde a gente vai fazer o nó para fechar aqui. Daqui
65. Tá dando aqui, eu vou marcar com o alfinete. E agora eu vou ver se a trama que eu tenho aqui por baixo já é suficiente. Não é, eu preciso que o 65 fique aqui. Então eu ainda preciso de mais trama aqui pra completar. Então eu vou continuar tecendo aqui a sequência. Criar mais alguns nós. Até eu chegar nessa posição aqui, colocar essa medida do 65 aqui, logo próximo ao início das sequências aqui. Então eu vou fazendo a sequência de nós e medindo, porque eu preciso que essa medida aqui do 65 fique exata, porque é onde a gente vai prender de novo, a gente vai prender como a gente prendeu aqui, desse lado. E aí depois eu não consigo mais manipular, não consigo aumentar e nem diminuir, para que a alça fique no tamanho exato, tá? Então a gente vai tecendo e medindo, porque eu preciso que essa trama aqui, ela cabe exatamente no lugar onde eu vou fazer o próximo nó. Antes de dar sequência aqui a trama e completar. Pra dar esse efeito aqui, de ficar preso e depois eu continuar a trama separada. Pra completar aqui a alça menor de mão. Então eu acho que aqui já deu. Até passou um nozinho. Vou desmanchar um nó que eu fiz aqui. Pra que essa trama fique bem justa. No lugar exato, para que as alças fiquem todas do mesmo tamanho. Pronto, já tenho aqui. Aí agora eu vou fazer um nó prendendo tudo, pegar essa parte e fazer um nó por cima dessa aqui para eu prender tudo isso aqui. Fiz aqui o nó pra prender, então eu já prendi aqui as duas partes, assim como eu fiz aqui desse lado. E agora eu vou dar sequência à produção da trama dessa parte que falta aqui só sobre esse fio, até chegar aqui e completar a alça menor. Eu vou virar aqui que vai ficar mais fácil. E agora eu vou seguir criando a trama de nós quadrados aqui só por cima desse fio de base. E eu vou continuar criando aqui a alça separada, assim como eu fiz aqui desse lado, até eu chegar aqui na mesma posição do início aqui. Então tem que ter atenção para que a trama não fique torcida. Porque esse é o lado aqui, esse lado aqui é o lado do avesso, vamos dizer assim, que é o lado que fica pra dentro da bolsa. Então, aqui, a laçada do nó lá do começo, ela tem que ficar também para esse lado. Então, eu tenho que posicionar a alça no mesmo sentido, para que ela não fique torcida. Também preciso criar a trama, finalizar aqui com um nó, com a laçada do nó pro lado correto, para que eu consiga fazer, aqui já está, eu consiga fazer a emenda aqui para ela ficar perfeita. Eu tenho aqui a laçada do nó e tenho aqui também a laçada do nó. Então, esse é o jeito certo, é como se eu não tivesse aqui uma emenda, tá vendo? Eu tenho sequência. Agora, para finalizar, eu vou
passar esses fios aqui que eu usei para tecer os nós, com a ajuda da agulha. Eu vou passar esse fio por aqui, por dentro desse elo aqui do nó. Então ele sai daqui, desse elo, ele vai passar aqui por dentro desse, que seria o próximo, pra gente fazer a emenda aqui e criar a mesma sequência de laçadas. E agora, para eu finalizar, eu passo essa ponta por dentro aqui das laçadas do nó. Para esconder essa ponta aqui. Vou passar por mais um. E esse aqui é o lado direito da trama, tá? Como se fosse o lado que vai ficar visível. E agora a gente pega esse fio e passa pro avesso, pra gente finalizar o acabamento. Então, passa pra trás. E aqui por trás eu vou passar também por mais algumas laçadas aqui por entre os nós, pra eu depois cortar a sobra e fazer o acabamento. Agora a outra ponta que nós temos aqui, a gente precisa simular essas laçadas aqui. Então ela sai daqui, desse último nó que eu fiz, e aqui eu já tenho uma mini laçada. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou simular essas laçadas, eu vou pegar essa ponta e eu vou passar ela por aqui, ó. Logo depois dessa primeira laçada, que essa aqui é aquela laçada inicial, lá quando a gente começou a tecer a sequência de nós. Então eu vou passar ela aqui, entre essas duas laçadas, jogar ela pra trás e vou criar uma laçada fake aqui. Desse jeito aqui eu crio uma laçada fake por cima da outra e aí eu dou continuidade a essas laçadas. Então eu escondo aqui a minha emenda, ela fica em sequência, tá vendo? Agora eu passo o fio aqui por dentro de alguns nós para fazer o acabamento dele. Vou passar no sentido contrário. Ajeitada para os nós ficarem padronizados. E quando tiver finalizado, é só a gente aparar aqui as pontinhas, as sobras, bem rente aos nós, e faz aqui o acabamento com fogo para derreter e prender aqui os fios. Tá finalizada a nossa segunda alça. Depois é só repetir esse processo para criar a outra alça exatamente igual. E aí nós temos as nossas duas alças finalizadas, exatamente iguais. Temos as duas alças de mão e as duas alças maiores de ombro. Para finalizar, eu vou aplicar os botões imantados aqui, porque eu quero que ela feche aqui no meio. E eu também vou aplicar um botão de cada lado aqui dessa parte para eu usar em duas opções. Para usar tanto ela assim, aberta, toda dobrada, como também usar ela dobrada para dentro, para criar esse efeito aqui. E aí eu vou aplicar um botão imantado aqui, um de cada lado, porque aí na hora que ela dobrar, ela segura dessa forma. Vai ficar fechadinho assim, e eu vou conseguir o efeito que eu quero aqui, dessa dobra na lateral. E aí quando eu quiser usar da outra forma, eu só solto
e utilizo ela do outro jeito, pra ela ficar maior. Eu tô utilizando aqui esses botões imantados, esses que tem a garrinha. E aí eu vou usar também essas plaquinhas aqui que a gente prende atrás, porque eu vou prender diretamente na trama. Como essa trama ela é mais fina, eu vou conseguir fazer a aplicação dele utilizando mesmo a plaquinha dele próprio, para poder fazer a instalação aqui. Vou usar as próprias garrinhas e a plaquinha para prender ele aqui dentro. Como aqui a minha base, a minha trama ela é bem fina por causa do fio e eu consigo atravessar aqui e prender com as próprias garras, eu vou prender mesmo direto o botão com o material que ele tem, tá? Então eu vou pegar aqui as garrinhas, eu vou passar. Eu dividi aqui em duas partes, eu vou colocar na segunda fileira, aqui entre o primeiro e o segundo botão, um de cada lado, aqui também é a mesma coisa. Eu vou passar cada uma das garrinhas por dentro dessas laçadinhas aqui, ó. Vou passar uma por aqui e outra por aqui, assim na diagonal. Vou passar aqui desse lado. Por dentro dos nós. Passando pro lado de cá. As garrinhas estão saindo daqui. E aí agora eu vou usar a placa pra segurar. Então eu encaixo aqui a plaquinha. E aí, com a ajuda de um alicate, eu dobro as garrinhas. E ele vai ficar bem justinho mesmo, então tem que apertar bastante. Vou apoiar aqui na mesa que vai ser mais fácil para eu dobrar. O máximo possível que eu conseguir para poder prender bem. Então eu já tenho aqui o primeiro fixado e ele vai ficar preso com essa plaquinha aqui. E agora eu vou repetir aqui do outro lado com a segunda parte. Da mesma forma, eu vou aplicar aqui entre o primeiro e o segundo nó da segunda fileira. Pronto, tenho aqui as duas peças já aplicadas. Do lado de dentro ela vai ficar assim, com o acabamento aqui aparecendo mesmo da peça, né? Mas se você quiser esconder, você pode forrar a bolsa toda. Eu aqui não tô me incomodando muito com esse detalhe não, então eu vou deixar do jeito que tá. Por enquanto eu não pretendo colocar forro nessa bolsa. Então as duas laterais vão ficar desse jeito. Quando eu quiser usar a bolsa assim dobrada, eu tenho a opção de usá-la desse jeito, com esse acabamento, e aí ela fica presa aqui. Agora, o botão aqui central, eu vou ter que fazer a aplicação dele de outra forma, porque eu não quero que esse acabamento fique aparecendo aqui no lado direito da minha peça. E aí eu vou ensinar um outro jeito de fazer a aplicação da peça sem ser dessa maneira que eu fiz aqui. Uma outra maneira de aplicar esse botão imantado é utilizar os fios do próprio projeto para poder fazer a amarração. Então eu vou usar aqui dois pedaços que sobraram do fundo, são as sobras que eu cortei do fundo. Um pedaço que sobre duas pontas para um lado e para o outro, suficiente para você fazer uma amarração, tá? E aí eu vou prender esses fios por dentro aqui do botão, prendendo com a plaquinha dele, tá? Então, eu ponho os fios aqui, entre as garras, ponho a plaquinha por cima, passando por dentro das garras e fecho.
ele vai ficar preso desse jeito aqui, ó. O fio fica preso por dentro entre o botão e a plaquinha do botão, preso nas garras. E aí a gente tem 4 pontas de cada lado pra gente poder prender na peça. Você vai fazer isso com as duas partes do botão, com os dois lados. E aí pra gente prender, a gente vai passar essas pontas aqui pela trama. Então eu vou posicionar, eu já prendi aqui um lado e vai ser desse jeito aqui, ó. Do outro lado a gente não tem nada, fica tudo pelo direito, pelo avesso, na verdade, pela parte de dentro. E primeiro eu vou encontrar o centro, então eu tenho aqui a parte central, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. Eu contei a partir daqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nessa mesma direção aqui, entre as alças, eu tenho 9 nós. Então o meio, ele é aqui nesse nó. Então eu tenho 4 de cá e 4 de cá. E aqui eu tenho o centro. Eu vou prender esse botão bem aqui. E aí como é que eu vou posicionar? Eu vou pegar e posicionar ele assim, com as pontas, duas para um lado, duas para o outro. Aí eu vou passar essas pontas, as de baixo eu vou passar por dentro de nós, para poder prender. Então eu vou passar essas duas de baixo aqui, por dentro desses nós aqui de baixo. Então eu vou passar uma de um lado e outra do outro. Aqui do outro lado. E aí eu tenho eles presos aqui. E aqui por cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar essas pontas por dentro dos nós. Eu vou passar aqui primeiro por dentro da laçada. Aquela laçada inicial lá do começo da trama. Com jeitinho. E agora eu vou voltar com esse fio por dentro aqui dos nós. Pode. Eu já passei aqui as pontas por dentro dos nós pra fixar. Fiz aqui uma espécie de costura. Aí agora eu vou amarrar aqui essas duas pontas de um lado e do outro. Como esse fio aqui ele derrete, eu vou fazer o acabamento com fogo, tá? Então eu vou cortar aqui próximo ao nó que eu dei agora e vou colar aqui sobre esse nó e depois aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa pra fazer o acabamento. Se você estiver trabalhando com outro material que não consiga fazer esse tipo de acabamento, você vai passar essa ponta por mais alguns nós, até você ter segurança de que ele tá preso. Vai aparar aqui a sobra bem próxima do nó que você fez por último e vai aplicar a cola por dentro do nó, tá? Como eu já ensinei aqui nos outros acabamentos. Fiz aqui o acabamento das pontas dos dois lados, queimei aqui e do outro lado, e aí eu já tenho aqui o meu botão imantado que fecha a bolsa também. E tá finalizado a nossa peça. E aqui com todos os botões tá finalizado o nosso projeto. Com duas possibilidades de uso, tanto para as alças como para o formato. Se você gostou desse projeto, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe também o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Me acompanhe também pelas outras redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Espero que você tenha gostado, obrigada e até o próximo vídeo.